é possível que ele poupe algum jogador. Não sei nem se poupar é o termo mais correto, mas retire alguns jogadores que estão com uma sequência muito pesada, fisicamente falando. Você está tendo um jogo atrás do outro. Foi terça, sexta, terça novamente. Alguns jogadores já estão sentindo mais esse peso. A gente vê nitidamente o próprio Edu sendo substituído praticamente em todas as partidas, sofrendo um pouco com a parte física. Os zagueiros, a gente vê, o Brock foi poupado no último jogo, o Zé Ivaldo saiu do jogo contra o Vila Nova com uma pancada. Será que vale a pena colocá-lo mais uma vez e correr o risco de ter alguma lesão? O Wagner entrou, foi bem, não foi só pelo gol que ele marcou, mas atuou bem, pode fazer esse papel de 3 zagueiros. Então, todas essas questões o Pesolano está pensando para ver qual time ele colocará em campo. É claro que ele já sabe, já definiu com os jogadores, não divulga para a imprensa, mas é bem provável sim que ele faça algumas alterações. E como levou 3 goleiros, não duvido nem que o próprio Rafael Cabral será um dos poupados. Rafael Cabral fez 31 dos 34 jogos do Cruzeiro na temporada. Para um jogador que estava pouco atuando na Europa antes de vir para o Brasil, é uma sequência muito pesada mesmo. Pode ser que nesse momento seja a estreia do Gabriel Mesquita ou até mesmo uma nova oportunidade para o Denivis. Surpreendeu, né, o Denivis aparecer nessa lista de relacionados, né, porque só vinha o Rafael Cabral e o Mesquita, mas aí o que ele faz, hein? Faz a estreia do Mesquita ou vai o Denivis, que antes do Cabral tava bem, né? Aí eu não sei o que ele, talvez, imagino que ele possa pensar no Mesquita porque ele vem sendo o segundo goleiro, né? Eu acho que é a ordem, né? É a hierarquia aí, de certo modo, né? Mas aí fica aquela, né, pulga atrás da orelha, né? Mas pelo menos vai ter uma grande pressão, né? Vai ser talvez se ele aparecer nesse jogo contra o Ituano, seria a oportunidade, porque se ele falha, aí todo mundo vai cobrar o Denivis, que tem que ser o segundo goleiro, né? Coisa assim. Mas enfim, acho que ele já deu indícios de que deve acontecer isso no Cruzeiro nos próximos jogos, porque surpreendeu poupando o Brock e o William Oliveira no jogo passado, que são jogadores que, assim como o Rafa Cabral, que o Fred citou, tem 31 dos 34, o William Oliveira e o Brock tinham 28 dos 33 que o Cruzeiro tinha antes do jogo contra o Vila Nova. Então tem uma rodagem muito grande, estão sempre ali atuando e sendo titulares. Então precisa mesmo ter essa situação. E acho, né, Pedro, nesse momento o Pesolano, ele tem um conforto para isso, porque ele já vai fazer um jogo que está adiado, né? E é um jogo que, se perder, né? Óbvio que o torcedor não quer, óbvio que pontuar o máximo é o melhor, mas você também tem que dosar os seus jogadores, né? Você não pode levar o máximo, você não pode aumentar o número do departamento médico. O Cruzeiro tem sentido aí a falta grande, por exemplo, do Jajá e o Rafa Silva, que também não foi relacionado ainda, né? Eu acho que ele vai sim promover, inclusive nos 2 jogos. Ele tem a opção de fazer isso nas 2 partidas. Claro que o discurso é o mesmo da semana passada, né? Foi jogar com o Vila Nova, era o Lanterna? Não, jogo da vida. O jogo da vida dos caras é o nosso jogo da vida. Não quer dizer que ele não tá menosprezando o jogo, né? Ou tá jogando para perder. Justamente contra 2 equipes que estão lutando contra o rebaixamento, né? O Guarani, inclusive, dentro do Z4 nesse momento. Eu acredito que ele vá sim fazer essas mudanças. Tô curioso um pouco para saber o que é que ele vai fazer com relação ao substituto do Neto Moura, né? Que contra o Fluminense, que ele não podia jogar a Copa do Brasil, ele optou pelo Machado, né? E que a gente sabe tem uma inconstância ainda como a sua grande marca, infelizmente, né? Eu penso que com o Pesolano, o Machado ainda sai na frente do Adriano. Eu acredito sim na possibilidade do Felipe Machado ter uma sequência. Até titular, porque é como titular. Até porque ficou muito tempo fora, veio voltando progressivamente. Nessa partida agora, realmente atuou mais tempo, beleza, ok. Então ele precisa ainda ter mais sequência para poder se mostrar. Não seria a minha opção, mas eu creio que com o Pesolano, o Machado vai ser titular nesse setor. Como a gente fala, gente, quando o Cruzeiro vai poupar, é isso mesmo que o Léo falou. Não é menosprezar o adversário, não é porque é um time que está na parte de baixo da tabela. É porque é preciso, antes que você estoure o seu próprio time.